Salve Maria Santíssima. Nesse tempo nós somos tão tentados por ver tantas crises, crises financeiras, crises familiares, crises dentro da igreja, crises existenciais, crises de fé, crises nos relacionamentos, tantas crises. A crise, de fato, ou as crises, como quisermos falar melhor, elas vão nos ajudando a amadurecer. A crise ela não é para nos destruir, não é para nos aniquilar. Uma crise financeira, uma crise familiar, uma crise até mesmo de fé. Essas crises que nós somos muitas vezes confrontados com elas, deve ser para nos purificar, nos amadurecer, nos tornar mais pacientes, mais humildes. No entanto, o demônio, ele tem tentado muito nestes tempos de crises a nós termos duas atitudes em especial, e delas duas nascem tantas outras. A primeira atitude é querer resolver do nosso jeito, com a nossa força, somente com a nossa mera inteligência, com a nossa débil inteligência. Ou seja, nós somos tentados a querer ser o dono da razão, o dono da solução, aquele que resolve tudo. Nós somos tentados a isso, a soberba, ao orgulho, que é um pecado contra a esperança também. Então, quando nós não sabemos esperar em Deus, nós vamos fazendo com que cresça em nós o orgulho, a soberba, a independência de Deus. E a nossa fé vai fraquejando, porque o soberbo não é um homem de fé, não é uma mulher de fé. O homem orgulhoso, a mulher orgulhosa, eles não conseguem dar passos na fé, passos na virtude, passos na vida de santificação. São João de Ávila vai falar das linguagens do demônio. E uma das linguagens, das grandes tentações, é a soberba. O não querer precisar de Deus. O achar-se bastante. O achar-se suficiente. Suficientemente capaz de resolver tudo sem Deus. Isso é a soberba. O soberbo ele se assemelha ao demônio. É um pecado contra a esperança. Porque nós passamos a esperar em nós mesmos, passamos a esperar nos outros e não em Deus. É o grande orgulho que nós somos tentados todos os dias, uns mais, outros menos. Daí entra a virtude da humildade e a virtude da esperança. Esse mundo é um mundo que tenta contra a esperança. Quando a gente vê tudo bagunçado, tudo desarrumado, tudo sem jeito, é daí que nós devemos clamar ao Senhor que cresça em nós a virtude teologal da esperança. Porque se eu falar assim, não, mas eu não vejo que as coisas vão melhorar, eu não percebo, só piora. Meu irmão, minha irmã, é aí que tem a virtude da esperança. A esperança no Senhor não são cálculos matemáticos, não são previsões que vai dar certo, é uma confiança. É um saber esperar pacientemente no tempo de Deus. E o tempo de Deus, a forma dele, como ele quer agir. Porque esperar aquilo que todo mundo espera, isso não é esperança cristã. A nossa esperança vai contra todas as expectativas, muitas vezes, lógicas. Talvez parece que tudo está acabado, tudo está sem solução. Mas a esperança nos faz acreditar que o Senhor vai intervir. Entra aí a virtude da fé também, claro. Mas saber esperar no Senhor. Uma outra tentação que o demônio nos coloca, que São João de Ávila vai afirmar, é o desespero. O soberbo, ele é o presunçoso. Ele peca contra a esperança porque ele é presunçoso.
Ele acha que pode tudo sozinho. E ele se decepciona com Deus e com todos porque ele se acha o máximo. Ele é como aquele pavão, né? Um pavão onde se abre assim as penas e fica todo amostrado, né? Querendo, entre aspas, né? Exibir-se, ser exuberante. Já o desesperado é aquele que fica olhando para as patas atoladas na lama, os pés atolados na lama. Às vezes, somos tentados pela soberba, a pavonice, aquela pessoa mostrada, exuberante, que quer receber glória dos outros. E às vezes o desespero. Às vezes nós olhamos o nosso pecado e nos desesperamos. Nós achamos que não tem mais jeito, mas tem. Meus irmãos, vamos pedir a Deus que nos tire desse desânimo maldito. Nós não podemos cultuar a nossa tristeza. Nós não podemos cultuar o nosso pecado. Nós não podemos fazer um altar para a nossa fraqueza, para as nossas misérias. Muitas vezes a gente fica com pena da gente. Ah, eu sofro tanto, eu sou um coitadinho. Meu irmão, Deus não olha com indiferença para o seu sofrimento, nem para o meu. Ele olha com compaixão. Mas você não pode colocar o seu sofrimento, as suas fraquezas, os seus pecados, os seus erros no lugar de Deus, não. Ah, eu errei, não tem mais jeito, eu me confessei 100 vezes. Se confesse 200, 300, quantas vezes for preciso. E peça a Deus a graça de cada vez ter mais força de se confessar melhor, de fazer um melhor exame de consciência, de ter melhores propósitos, melhores estratégias, fugir das ocasiões de pecado. Não se acostume a viver no seu pecado. Não fique dizendo, eu sou fraco, eu não consigo. De fato, você não consegue. Mas clame todo dia a graça de Deus. Clame todo dia a força do alto. Todo dia. Sejamos humildes. O desanimado, o desesperado também, ele não é uma pessoa humilde. Porque o humilde não é aquele que vive esmagado pelo próprio pecado. O humilde não é aquele que vive dizendo, ah, eu sou o pior pecador do mundo. É mesmo, Deus não deve me amar, eu não mereço. Claro, você não merece, eu não mereço. Mas Cristo morreu na cruz por aqueles que não merecem para merecer por nós. E nos fazer merecer junto a Ele, junto com Ele. Deus quer de nós o esforço, a luta, a ascese, o combate. E Ele nos auxilia com as armas, com a graça, com a presença dEle, com o amor dEle, com o olhar dEle que nos sustenta. O olhar dele não é indiferente, não é um Deus longe, é um Deus que habita em mim. E não só habita como um hóspede que está dormindo, ele age, ele transforma. São João de Ávila apresenta para nós essas duas tentações e como elas podem ser vencidas. E como elas devem ser vencidas. Vou aqui dar uma olhadinha aqui. E a gente vai conversar mais um pouco. Vamos aqui, ó. Se a morte do Senhor teve o poder de ressuscitar os mortos, certamente a sua vida terá o poder de conservar vivos os que vivem. Se ele nos amou quando nós não amávamos, não deixará de nos amar quando o amamos. De modo que ousamos dizer como São Paulo, estou persuadido, ou seja, convencido, de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Ou seja, São Paulo está dizendo para nós, você que foi alcançado pelo amor de Deus, Deus que te amou sempre, mesmo quando você nem lembrava dele, quanto mais agora que você o ama, mesmo na tua fraqueza. E aquele que começou em ti uma boa obra, ele vai te ajudar a ir até o fim. Não desanima. Não deixa o mundo ter a última palavra. Não deixa que as pessoas que te acusam sejam instrumentos do demônio e tenham mais força que a graça de Deus em ti, meu irmão. Se levanta, ergue a cabeça. E se o demônio nos quiser perturbar, agravando aos nossos olhos os pecados que cometemos, lembremos-nos de que ele não é a parte ofendida. O demônio nos acusa, mas o demônio não foi ofendido por nós.
Então ele não pode nos acusar. Lembremos-nos de que ele não é a parte ofendida, nem o juiz que nos julgará. É a Deus que ofendemos quando pecamos, e será ele quem julgará os homens. Portanto, não nos perturbemos, porque o acusador acusa, mas nos consolemos, porque aquele que é a parte ofendida, ou seja, Deus, ele é o juiz que nos perdoa e nos absolve por meio da nossa penitência. Através dos seus ministros e dos sacramentos. Como fala São Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Estas palavras devem fortalecer nosso coração na esperança do que ainda nos falta, considerando tudo que já recebemos no passado. São João de Ávila, rogai por nós.